A gente vai falar sobre um tema bastante curioso. Eu tenho visto aí pela internet que muito tem se falado sobre os anjos caídos. Anjos caídos. Isso é uma mitologia que vem da religião cristã, mais propriamente dos tempos, provavelmente, dos pais da igreja, inspirado talvez em livros apócrifos sobre a queda dos anjos. E dentro desse mito se fala de um Lúcifer, um anjo que supostamente tinha como nome Lúcifer, e esse anjo teria se exaltado e, num acesso de loucura, teria, digamos assim, planejado desentronizar Deus, fazer uma espécie de golpe de Estado e se colocar nas alturas do trono de Deus. Movido pela soberba, pelo orgulho, pelo espírito de rebelião, motivada pelo ego. Então é assim que se fala, e muitos tentam respaldar essa mitologia com determinados trechos da Bíblia, como é o caso, por exemplo, de Isaías 16. Mas se a gente analisar as Sagradas Escrituras, a gente vai ver que isso não tem nenhum respaldo no ensinamento das Escrituras Sagradas. A princípio, a Bíblia não fala de nenhum anjo que caiu e teria arrastado a terça parte do exército das hostes celestes. Na verdade, isso é uma mitologia que foi criada paralelamente ao ensinamento das Sagradas Escrituras. É uma lenda, né, que foi criada numa subcultura religiosa. E numa época que as pessoas eram muito visionárias e dentro desse espírito visionário se criou esse mito. Mas isso não tem nenhum respaldo claro no ensinamento bíblico. As profecias de Isaías geralmente elas falam de determinados personagens, mas numa linguagem misteriosa, numa linguagem que a gente poderia chamar de simbólica. E isso dá margem para uma série de interpretações. Mas não há nenhum ensinamento claro nas Escrituras de que existiu uma rebelião dos anjos e esses anjos caíram do céu e formaram aquilo que a gente pode chamar de reino infernal. Eles, portanto, se tornaram os satanases, os demônios que possuem as pessoas. Eles seriam anjos caídos. Então, pois bem, essa é a lenda que vem da religião cristã, mas tem um número muito pequeno de gente que não recebeu isso como uma verdade absoluta, mas atualmente isso é tido como uma verdade sagrada nos círculos religiosos cristãos. O vídeo de hoje vai falar sobre uma outra forma da gente ver, da gente enxergar o mal. Vai tematizar uma outra história para a origem do inferno, uma outra história para contar a origem dos maus espíritos e dos demônios e do Satã. Pois bem, quem é o Satã? Satã é uma palavra que vem do hebraico e quer dizer adversário, inimigo. Diabo vem do grego diabolos, que quer dizer aquele que divide. Nada disso esclarece a origem dos maus espíritos ou dos anjos do mal. Os evangelhos apenas dizem que Jesus exorcizava e expulsava esses demônios, mas nunca falou da origem deles. Jesus em vários momentos nos ensina que Satã é mentiroso, é o pai da mentira, é assassino, é homicida. Ele veio para roubar, matar e destruir. Fala o que ele faz, mas não fala qual é a origem de Satã. Então nós podemos concluir com uma certa segurança e digamos com toda segurança, que não há nenhum ensinamento na letra das Escrituras sobre a origem do inferno, a origem dos maus espíritos e dos anjos maus.
ou que respalde essa mitologia de que eles seriam anjos caídos. Pois bem, eu vou falar para vocês uma outra versão. Trata-se do que foi revelado pelo místico sueco Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, em sua doutrina, nos ensina que os anjos do mal, os maus espíritos que atordoam as pessoas, o Satanás, ou o que eles chamam de os satanases e os diabos, eles têm origem, eles são oriundos do gênero humano. Essa é a verdade. Meus irmãos, todo Satã e todo diabo no passado já foi um ser humano. Então eu vou passar para vocês aqui uma outra versão para a origem dos satanases. Tanto o céu angélico quanto o reino infernal, o reino celeste, o reino dos anjos e o reino infernal dos satanases e diabos é procedente do gênero humano. Ou seja, todo Satã, todo demônio já foi no passado um ser humano. Isso mesmo, já foi um ser humano. Então as pessoas que se confirmam na má inclinação, nos maus amores, nas cobiças que são cobiças do inferno, no amor de si, no amor de dominar e no amor do mundo, e elas não fazem penitência de suas más obras, e elas permanecem renitentes no mal, elas se tornarão satanases. Ou poderão vir a se tornar, o que é pior ainda, diabos. Existe uma diferença entre os satanases e os diabos, segundo Emanuel Swedenborg. Satanases são aqueles que estão nos falsos, e os diabos são aqueles que estão nos males. Então, assim como o céu angélico, ele tem um reino que tem 3 partes, tem 3 graus, o inferno, o reino infernal também tem 3 graus, né? Que na verdade são basicamente 2, né? Tanto no céu quanto no inferno. Então, vamos colocar de uma forma bem simples. O céu, existem 3 céus e 2 reinos, né? Da mesma forma, o inferno, existem 3 infernos e 2 reinos. Então, os 3 céus são o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O primeiro e o segundo céu pertencem ao reino espiritual, e o terceiro céu pertence ao reino celeste. Já o inferno, né? O primeiro e o segundo inferno pertencem ao reino satânico, e o terceiro inferno, o mais profundo e o mais trevoso, é o reino diabólico. Então, enquanto que os satanases estão nos falsos, os diabos estão nos males. Os diabos são muito piores que os satanases, porque um satanás, ele está na falsidade, ele está na mentira, mas ele pode não ser tão ruim quanto um diabo. Ele pode não ser aquele criminoso psicopata, digamos assim. Então, gente, se nós analisarmos com cuidado, né, as Sagradas Escrituras, se nós analisarmos com todo cuidado o que diz, né, o ensinamento do Velho Testamento, os profetas, né, a gente vai aprender que essa história de anjo caído não existe. Os anjos não caem, eles já estão lá no céu. Não existe isso, eles já se despojaram de seu próprio. Eles já estão, inclusive, o objetivo do trabalho espiritual humano é de alcançar a angelitude. E uma vez que o homem alcance a angelitude e se torne um anjo, ele não cai mais, porque ele se regenerou. O que é um anjo? É um ser humano, né, que se tornou um espírito e regenerou-se. Né? O anjo nada mais é que um homem regenerado espiritualmente, né, que está nos amores celestes, que são o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor dos usos. A beatitude celeste nada mais é que o prazer de ser útil ao nosso próximo. Então, o prazer de ser útil ao nosso próximo faz toda a beatitude do reino do céu, né? E o paraíso. Isso é o paraíso. O paraíso, a felicidade, antes de mais nada, é a conjunção com Deus. Aristóteles dizia que a felicidade estava na vida contemplativa, estava numa vida dedicada àquilo que nos diferencia dos animais,
na busca e na contemplação da verdade. Mas eu vos digo que a felicidade, ela não está em nenhuma vida contemplativa apenas, está na conjunção com o Senhor. Isso se dá pela redenção e pela salvação, né? Mas não é disso que a gente vai falar. Em relação aos satanases e aos diabos, nós temos a dizer ainda mais uma última coisa. O anticristo ou a besta do Apocalipse também não é nenhum ser diferenciado do ser humano. Nós temos que entender que a palavra para besta no Apocalipse, no grego koiné, que é a língua com a qual foi escrito o Apocalipse, eterion, é a palavra que foi traduzida como besta, e que na verdade designa o quê? O animal feroz, o animal selvático, é aquele animal que mata, que trucida a sua presa. Então esse terion é a forma do homem que ainda não alcançou os amores celestes. Ele não tem a compaixão, não tem a caridade, não tem o amor dentro de si. É o homem natural. O homem natural é uma besta fera. Então isso fala da maneira como espiritualmente o homem natural, o homem não regenerado, é visto. Ele aparece diante de Deus e diante dos anjos como uma fera. Então, gente, a Bíblia é um livro espiritual, a sua visão é cósmica. E por isso é um livro espiritual, porque ele vai ser a visão que está ali é a maneira como Deus enxerga a história, né? A Bíblia é um livro escrito do ponto de vista de Deus. Então nós temos que elevar o nosso entendimento acima dos sentidos físicos, para compreender a palavra de Deus pelo influxo da verdade espiritual no homem interno, porque a palavra tem esse poder de tocar no nosso homem interior, de fazer uma conjunção e uma comunicação de afeição com os anjos e com o céu angélico e, portanto, com o Senhor, porque a leitura e o entendimento das palavras de fogo que estão ali nas Escrituras são capazes de nos conectar, de nos conjuntar com o céu e, portanto, com o Senhor. E, portanto, dessa maneira nós passamos a ter o nosso entendimento reformado. E é o primeiro passo para a gente deixar de ser um Satanás. Porque o homem que vai se tornar um Satanás, que não faz penitência de suas más obras e não se regenera espiritualmente, ele não vai se tornar um Satanás. Ele já é um Satanás. Ele não vai para o inferno, ele já está no inferno. Ok, gente? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês do místico sueco Emanuel Swedenborg, um pouquinho da sua doutrina, que é um tanto chocante, um tanto diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Mas já vou deixando de pouquinho em pouquinho, eu vou soltando aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima.